que a igreja primitiva era uma igreja que ouvia, que se dedicava ao ensino, se dedicava à palavra. E nós queremos ouvir, Senhor, para aprendermos mais de Ti e entendermos um pouquinho mais de quem Tu és e termos, Senhor Jesus, a Tua vida como aplicação em nossas vidas. Ajuda-me, não sou nada, Senhor Jesus Cristo, mas, Senhor, Tu estás aqui neste lugar e és Tu quem tens que falar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre corações abertos, ouvidos abertos, Senhor, não apenas para ouvir uma mensagem, dizer que foi boa ou ruim, mas que sejamos confrontados e vivamos segundo a Tua vontade, é o que eu te peço no Teu nome, amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 1. Nós estamos conversando sobre Jesus, mas eu quero começar lendo um texto do apóstolo Paulo, de Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que Cristo em vós, esperança da glória. O apóstolo Paulo está dizendo um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas agora, Paulo dizendo no tempo dele, é claro, chegando aos nossos dias, foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo dentro de mim, a esperança da glória. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre este texto, e eu estava vendo esse texto e algumas coisas, ponderando algumas coisas, mas o meu coração foi levado a um capítulo de João, que é o capítulo de número 11. Todo o capítulo de número 11 fala a respeito de uma narrativa, e nós não vamos ler toda esta narrativa, mas o capítulo 11 de João é um dos capítulos assim, que traz mais expectativas, que é aquele capítulo que, se fosse um filme, eu não sei, você que conhece bastante filme, eu não sei se existe algum filme sobre a ressurreição de Lázaro, mas se alguém fizesse um filme sobre este capítulo, estaria trazendo assim, fazendo um filme que estaria prendendo a atenção das pessoas pelos fatos que estavam acontecendo, pelos fatos que aconteceram. Então, para mim, é um dos capítulos que traz assim ensinamentos e uma expectativa muito grande, porque Jesus Cristo era amigo de uma família. Jesus Cristo prezava as famílias, claro, Jesus era amigo de todas as pessoas que o procuravam, o desejo de Jesus era formar amigos, mas Jesus tinha uma família que era muito especial, era uma família muito achegada a ele, e essa família de Betânia, Lázaro, Marta e Maria, e desta Maria que havia derramado perfume sobre os pés do Senhor e tinha enxugado com os seus próprios cabelos. Então veja que ele já começa falando de uma família que traz um histórico de adoração, que traz um histórico de intimidade com Deus. Não era uma família que Jesus ia como visita. Sabe o que é visita?
deixa a visita na sala e está tudo desarrumado lá dentro e nem deixa passar da porta. Não, Jesus era uma pessoa da intimidade desta família. Uma família que adorava Jesus, que adorava servir a Jesus, porque até mesmo a Marta, em todas as suas agitações, a intenção dela, a intenção de Marta era uma boa intenção, era servir o Mestre Jesus. E essa família se torna amiga de Jesus, e o tempo, os dias passam, né? E certo dia Lázaro adoece, Lázaro, irmão de Marta e Maria, adoece, e suas irmãs, a primeira coisa que pensam é dizer: vamos avisar Jesus Cristo, vamos avisar ao nosso Mestre, vamos avisar aquele que nos ama. Quando nós estamos doentes, quando nós pensamos ou estamos passando mal, nós lembramos das pessoas que nos amam. Teve um desses dias aí que me senti mal de noite, suava, e eu falei assim: pronto, agora Deus vai me levar. Nem chamei Débora, porque senão ela ia ficar chorando, então eu deixei elazinha dormir, coitadinha dela. Mas olha, me sentindo mal, eu lembrei de uma pessoa, porque ama. Nos momentos difíceis, nós lembramos de quem nós amamos. Já pensou? Você está passando mal e você lembra do seu inimigo? E pede o seu inimigo para socorrer? De jeito nenhum. E aquelas mulheres, Marta e Maria, lembraram daquele que os amava. E disse assim: olha, manda avisar Jesus com a seguinte frase: aquele que amas está doente. Aquele Jesus que você ama, aquele que é íntimo seu, aquele que é uma pessoa importante na sua vida, aquele que você sabe que te adora, que te serve, que quer viver todos os dias contigo, está doente. E Jesus recebe a notícia, e para muitos parece não dar importância nenhuma, mas deixa bem claro: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio delas. Mesmo com todo amor, mesmo com todo envolvimento, mesmo com toda a intimidade que existia entre Jesus e esta família, Jesus não saiu desesperado para socorrê-los. Jesus não largou o que tinha que ser feito, o que estava fazendo, e disse: aquele que eu amo está doente, eu tenho que sair correndo, e tenho que socorrê-lo. Ele não saiu desesperado ao encontro de Lázaro. Jesus também não deu uma ordem, porque lembra daquele centurião que tinha o seu servo doente, e ele chegou para Jesus e disse: mestre, eu dou ordem aos homens e eles obedecem. Isso significa o quê? Tu deste lugar, podes dar uma ordem daqui e o meu servo ser curado lá? E Jesus não fez isso com Lázaro. Jesus disse: já que eu tenho compromissos aonde estou, já que eu estou fazendo a obra do Pai, já que eu estou completando tudo o que me foi confiado, então eu amo a Lázaro, deixa-me dar uma ordem para que ele seja curado. Jesus também não fez isso. Apenas ficou mais 2 dias onde estava. Hoje, se uma coisa dessa acontecesse, quando alguém fala, né, olha, fulano está doente, que o pastor largue tudo, que o pastor abandone tudo, para que faça as suas visitas, para que vá ver os doentes, ver os enfermos, ver isso, ver aquilo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: que pastor que trabalha, passou o domingo inteiro no pronto-socorro, ali fazendo, ajudando. Sim,
deveria ter outra pessoa para fazer isso no lugar dele, porque ele de noite ele teria que pregar e abençoar toda uma igreja, porque existiria centenas de pessoas esperando ser abençoado. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas seja também misericordioso. Mas foi Jesus Cristo. E os discípulos com certeza devem ter pensado assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo que Jesus não sai correndo e não vai até lá socorrer Lázaro? Depois desses 2 dias, Jesus chega para os seus discípulos e diz o seguinte: vou voltar à Judéia. Depois de 2 dias, já sabendo que Lázaro estava doente, vou voltar à Judéia. E os discípulos quiseram persuadir Jesus, dizendo: não, Jesus não vai voltar até lá, porque lá o pessoal queria te apedrejar. As pessoas botaram o Senhor para fora. E realizando essas coisas, chega para os seus discípulos, veja, no meio de todas essas coisas, vai para a Judéia, conversa com os discípulos, e uma hora chega lá, conversando com os discípulos, chega e diz assim: nosso irmão Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Os discípulos pensaram que ele estava dormindo, e devem ter pensado assim: se Lázaro dormiu, é porque ele está melhor de saúde, então ele melhorou, e ele agora está dormindo. Mas Jesus teve que chegar para os discípulos e dizer de uma maneira bem clara para eles, dizer assim: meninos, venham cá, olha, Lázaro morreu. Depois de praticamente 4 dias, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, veja que Lázaro estava doente, Lázaro havia morrido, e Jesus estava preocupado com o bem dos seus discípulos, porque é isso que está escrito na Bíblia. Leia aí na sua Bíblia. Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Por isso que eu disse que dá um filme maravilhoso, uma história maravilhosa. Como que Jesus, esse que diz que ama, que curou, que libertou, que ressuscitou mortos, chega e diz assim: olha, para o bem de vocês, eu fico contente por não ter abandonado o propósito, por não ter ido pelo meu amor, por não ter ido pela minha paixão, pelo meu convívio e compromisso com a família de Lázaro, para que vocês creiam. Mas vamos hoje até lá. E Jesus Cristo caminhou até Betânia, e já tinham passado os 4 dias, e quando eles chegaram lá, encontraram o quê? Uma cena de velório. Encontraram pessoas chorando, os amigos da família chorando, amigos confortando Maria e Marta pela morte de Lázaro. Quando Marta vê Jesus chegando, Maria estava em casa, Marta lhe disse: poxa, Senhor, esse poxa é meu, tá? Não foi João que escreveu, não, ok? Esse é meu, é segundo São Marcos Paiva, tá certo? Poxa, Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas vai dizer a verdade, você não falaria isso? Ou você chegaria e dizer assim: ô mestre querido, Deus de toda autoridade, o Messias, o grande, se o senhor não estivesse aqui, não teria morrido? Não, o sentimento era: poxa, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora Deus lhe dará tudo o que pedires. Quando nós lemos essa expressão de Marta, sei que agora Deus lhe dará tudo o que pedires, é mais uma declaração da dependência de Deus e não de uma convicção de que Jesus Cristo iria ressuscitar Lázaro. Porque para Marta, Lázaro tinha morrido. E agora, para um conforto da família, para uma solução dos problemas que poderiam ter, o que Jesus pedisse a Deus estaria dando.
E Jesus, ouvindo o que Marta falou, disse: seu irmão vai ressuscitar. Aí veja a prova do que eu estou te dizendo. Marta, compreendendo sobre a ressurreição, disse: olha só, eu sei que Lázaro vai ressuscitar no dia da ressurreição. Ela não estava esperando que Jesus ressuscitasse Lázaro naqueles dias. Era assim: mestre, eu sei que tudo que tu pedires a Deus acontecerá, mas eu sei que não é a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus fala da ressurreição de Lázaro, ela entende perfeitamente da ressurreição do último dia. E Jesus chega e lhe diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ali não era uma questão de Jesus poder ou não poder ressuscitar Lázaro. O que estava em jogo era uma questão da fé que Marta tinha. Da mesma forma nas nossas vidas, o problema não está na solução se vem ou não. O problema não está se o problema pode ser resolvido ou não. As soluções não são questões de Deus em realizar ou não realizar. O problema está na minha fé. O problema está naquilo que eu creio. O problema está: eu creio verdadeiramente no que Jesus Cristo está dizendo para a minha vida. A minha fé em Cristo é apenas, no caso da Marta, numa ressurreição do último dia? Ou será que Jesus Cristo estava mostrando para Marta: olha, Marta, o problema aqui não é ressuscitar Lázaro, o problema aqui é a sua fé, é a sua compreensão. E Marta respondeu que cria, que sabia que ele era Cristo, Filho de Deus, e ela disse isso para ele: eu creio e sei que tu és o Cristo, Filho de Deus. E nesse instante ela foi para casa avisar a Maria, que estava lá chorando, e Jesus estava chamando Maria. Maria foi ao encontro de Jesus e, como antes, prostrou-se aos pés e declarou a sua fé. Maria tinha essa qualidade, Maria tinha essa virtude. Maria era uma mulher liberal na adoração a Deus. E nós precisamos aprendermos a sermos liberais na nossa adoração para com Deus. Maria não chegava perto de Jesus cheio de dedo. Maria chegava perto de Jesus, se prostrava aos pés de Jesus. E é da mesma forma que Marta falou, Maria chega e disse: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu te adoro, eu sou prostrado aos teus pés, eu estou disposta a derramar mais bálsamo, o bálsamo mais valioso, eu estou disposto a dar o melhor da minha vida, mas eu tenho a plena convicção que se tu estivesse aqui, Jesus Cristo, o meu irmão não teria morrido. Nesse momento, Jesus percebe que é hora de agir. Sabe por quê? Porque o texto de João capítulo 11 fala que Jesus se perturbou no seu coração. Ele não ficou perturbado da cabeça. Houve uma inquietação, uma agitação no seu coração. Houve vamos dizer assim, o coração de Jesus começou a bater mais forte, sinalizando que era hora dele agir. Também segundo São Marcos, está certo? E chega para Marta e Maria e pergunta: onde colocaram o meu amigo Lázaro? Jesus chega e diz: aonde colocaram o meu amigo Lázaro? E foram levar o Jesus até lá, e quando chegou do sepulcro, Jesus chorou, e os judeus começaram a falar. E você sabe que sempre tem os que falam bem, e sempre tem os que falam mal. Jesus começou a chorar, e os judeus começaram a falar e dizer: puxa vida, está vendo, ele está chorando, porque o seu amigo morreu. Como que Jesus o amava. Mas também tinha o outro lado. Sempre tem gente que gosta de criticar.
Sempre tem pessoas que gostam de desprezar os outros. Sempre tem gente que gosta de queimar o filme dos outros. E começaram a dizer, como é que pode? Olha aí, curou uma opção de gente, levavam pessoas para serem curadas, ele curava, ressuscitava mortos, fazia milagres. Agora, o amigo dele, o amigo íntimo dele, que ele frequentava a casa, que suas irmãs cuidavam do seu ministério, esse ele deixou morrer. Mas Jesus não se importava com isso. E aprenda uma coisa, não se importe com essas palavras. Aprenda com Jesus, sempre alguém vai falar mal de você. Sempre alguém vai te criticar, mas também tem sempre alguém que vai ver que você é uma pessoa de Deus, que você é um homem de Deus. E Jesus foi até o sepulcro, e quando chegou lá, pediu-lhes que tirassem a pedra. E todo mundo ficou desesperado. Imagina se você estivesse naquele dia, junto com Jesus, junto com aquela família, Lázaro já doente. Olha, gente doente já cheira mal. Às vezes eu entro em quarto e falo assim para o pessoal, não é cheiro só de doença, não, é cheiro de morte. Porque doença já cheira mal. O doente, por mais que dê banho, bote talquinho, bote perfume, doente mesmo, ele já cheira mal. Agora imagina um cara que já estava doente, naquela época, e agora sepultado 4 dias morto. Jesus chega e diz assim, tirem a pedra, abrem essa sepultura. O que você ia fazer? Meu Deus do céu, não consigo, porque senão eu vou vomitar. Não seria isso? Seria a realidade, gente. Não adianta a gente ficar aqui pregando textos bonitos, não, é a realidade, a gente sairia de perto. Ou então dizia assim, deixa Jesus resolver o problema, mas eu quero estar longe, porque o cheiro deve ser um cheiro horrível, e é horrível mesmo. Jesus foi lá, pediu para tirar a pedra, todo mundo ficou espantado, porque já tinha cheiro ruim. E nesse momento Jesus fala uma declaração tremenda, que é o ponto-chave da nossa mensagem. Ponto-chave da nossa mensagem. Todos nós queremos a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Nós existimos e viemos aqui. Eu não venho a este lugar para dirigir um culto. Eu não venho a este lugar para cantar. Eu não venho a este lugar, como de manhã, para dirigir um louvor. Eu venho a este lugar para ver a glória de Deus manifesta. Talvez você venha para participar de alguma coisa, mas eu venho para isto. E quando chega nesse capítulo 11, depois de toda esta narrativa, e lembre-se que Jesus disse para os seus discípulos, estou contente por não ter estado lá por causa de vocês. Jesus chega e diz, eu não falei para vocês, que se vocês crescem, veriam a glória de Deus. Gente, para mim este versículo é um versículo chave para a igreja. Para uma igreja que quer ver a glória de Deus sendo manifesta. Jesus chega e diz, está vendo? A glória de Deus será manifesta, mas para que a glória de Deus seja manifesta, há necessidade de fé, há necessidade de crer. Maria cria, Marta estava crendo, alguns dos seus discípulos criam, mas não entendiam porque Jesus demorou tanto chegar lá. Não entendiam o propósito de esperar algum tempo. O propósito era que aqueles homens, para que aquela família desenvolvesse a sua fé, não uma fé falada, não uma fé escrita, não uma fé simplesmente porque faz alguma coisa, da mesma forma que Maria quebra um vaso e derrama
bálsamo, ou Marta se prepara, fica agitada para agradar a Jesus, ou os discípulos seguindo a Jesus, ou nos nossos dias, não uma fé que é mostrada porque nós cantamos, tocamos, pregamos, viemos à igreja, ficamos na porta, fazemos alguma coisa. Não, Jesus estava querendo que aqueles discípulos, que aquelas pessoas entendessem o que é verdadeiramente crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Crer que Jesus Cristo não está sujeito às circunstâncias da vida. Crer que Jesus Cristo não está sujeito aos problemas. Nosso Deus é muito mais soberano do que os problemas da nossa vida. Quando situações não estão sendo resolvidas na minha vida, eu não posso ficar questionando Deus. Eu tenho que entender que Ele é soberano, que Ele tem os seus olhos voltados para a minha vida, que Ele está focado em mim, que Ele está no controle, que todo este tempo é para que seja cultivado no meu coração uma fé tremenda, para que eu veja a glória de Deus sendo manifestada na minha vida. O que Deus queria, o que Jesus queria nos seus discípulos era justamente isto. É que eles crescem, é que eles entendessem que Ele está acima de todas as coisas. E quando Jesus disse, se você crer, verá a glória de Deus, e Jesus chega e diz, tirem a pedra, e eles tiraram a pedra, e Jesus orou e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e Ele diz, sempre me ouves, Pai, mas eu estou dizendo isso para que todos creiam que Tu me enviaste. É o que nós vamos falar domingo pela manhã, para que as pessoas creiam que nós somos enviados de Deus. Jesus podia chegar e dizer, tira a pedra, Lázaro, vem para fora, está ressuscitado, pronto, todo mundo ia bater palma, todo mundo ia ficar feliz da vida. Os fariseus, aqueles religiosos, iam correndo lá para os mestres da sinagoga, caguetar Jesus Cristo, falar mal de Jesus Cristo, dizer do milagre para perseguirem Jesus Cristo. Mas Jesus chega e diz assim, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Isto é, Pai, eu te agradeço porque eu estou dentro do teu propósito, que eu não fugi. Eu te agradeço porque todas as coisas estão dentro da tua agenda, dentro do teu tempo. E agora eu estou te agradecendo para que todas essas pessoas que estão aqui, talvez se Jesus tivesse curado, dado uma palavra para que Lázaro ficasse curado, nada aconteceria além de Lázaro ser curado. Mas porque 4 dias se passaram dele morto, mais alguns dias se passaram dele doente, a glória de Deus pôde ser manifesta. E depois de dizer essas coisas, Jesus chegou e bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Lázaro, sai da sua sepultura. Lázaro, sai deste lugar em que a vida te colocou e venha para o lugar que eu te coloco. A vida sempre nos colocará numa sepultura, numa morte. Na morte física será, claro que mais certa do que nunca. Mas sempre a vida nos coloca em lugares de morte, em lugares de sepultura, em covas. E da mesma forma que Jesus disse, Lázaro, venha para fora, Jesus diz, saia da sua cova, saia do seu buraco, saia do seu esconderijo. E o texto diz que o morto saiu com as mãos, os pés envolvidos, nós já pregamos sobre isso. Linho, porque enfaixaram em linho, o rosto todo em pano. Você imagina esta cena? E Jesus disse, tirem as faixas dele e deixem ir. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Creram nele. Mas alguns, como eu falei, que sempre vai ter esses alguns, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Por que nós gastamos um pouquinho de tempo não lendo apenas o texto, mas conversando sobre este evento? Porque eu queria conversar um pouco sobre a glória de Deus. Todos nós sabemos que quando nós passarmos desta vida, seja morrendo ou levado na vinda de Cristo, ou uma das duas, ou a gente morre, ou a gente fica vivo até a vinda de Jesus Cristo.
Mas nós temos esta concepção de que isto acontecerá e nós estaremos indo para a glória de Deus, vendo a glória de Deus, desfrutando e nos regozijando na glória de Deus. Quando nós vamos em um sepultamento, a pessoa fala: agora esta pessoa está desfrutando da glória de Deus. Mas veja bem, mas quando eu leio o texto de João 11, eu começo a entender que esta glória não é apenas para aquele dia final, depois que eu morri, porque na realidade Lázaro viu a glória de Deus sendo manifesta na sua vida. Marta e Maria viram a glória de Deus manifesta na sua vida. As pessoas viram a glória de Deus sendo manifesta na sua vida. E sabe por que pessoas creem em Cristo Jesus? Não é porque um dia vão ver a glória de Deus na eternidade, é porque no dia de hoje é manifesta sobre a vida a glória de Deus. Amém? Chega para alguém e diz assim: olha, larga seus pecados, larga bebida, droga, sexo, corrupção, larga tudo que é abominável, larga seus ídolos, suas religiões, seus santos, suas imagens, porque na eternidade você desfrutará da glória de Deus. O que ele vai dizer para você? Mas eu desfruto de coisas aqui na terra. Mas por que Jesus fez questão de criar todo um cenário simplesmente para dizer para aquelas pessoas, para os seus discípulos e para aquela família: se vocês creem, vocês não precisam morrer para ver a glória de Deus, vocês veem a glória de Deus nos seus dias. O que nós devemos buscar nos dias de hoje? Ver a glória de Deus. Quando eu recebo a Cristo como Salvador, temos o início de uma nova vida, nascemos de novo, e essa nova vida tem algumas peculiaridades que a caracterizam e são resultados da manifestação de ter Cristo vivendo em nós, e por isso nós lemos o texto de Paulo em Colossenses, que o que estava oculto, o que está faltando, é Cristo dentro de nós, que é justamente quando Cristo está dentro de mim, a glória de Deus se manifesta. Paulo fala a respeito do grande mistério que era oculto na vida do homem. Quando as pessoas não desfrutam da glória de Deus, quando as pessoas não vivem na glória de Deus, quando as pessoas não vivem assim, dominados pela glória de Deus, essas pessoas estão sendo levadas para a destruição. E Paulo estava dizendo, isso estava oculto dos séculos, oculto dos gentios. A presença de Cristo na vida do homem é o grande segredo, é o grande segredo, é o grande segredo para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. O homem tem procurado glória, vida, poder, bens, mas não existe outra maneira pela qual o homem possa conquistar parte na glória verdadeira, na glória eterna, que é a glória de Deus, a não ser crendo em Jesus Cristo. Jesus foi bem claro: se creres, verás a glória de Deus. O que nós queremos de uma igreja que crê. Cremos perfeitamente que um dia estaremos na glória de Deus, em toda a sua plenitude, porque a glória de Deus não se resumiu em uma ressurreição de Lázaro, a glória de Deus não se resumiu na cura de um cego, a glória de Deus não se resume na solução de um problema da minha vida, da sua vida. A glória de Deus se resume em Cristo vivendo dentro de nós, e nós vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, manifestando esta glória pela fé que nós temos nele. E o que eu quero orar com você nesta noite é justamente sobre isso, para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Às vezes nos cansa. Eu vou ser bem sincero para você.
Às vezes nós temos que dar razão às pessoas que não vêm às igrejas. Às vezes. Porque às vezes os cultos são metódicos, às vezes os cultos são chatos, às vezes os cultos não acrescentam nada e isso faz com que as pessoas não venham. Mas o dia que as pessoas entrarem neste lugar e começarem a ver a glória de Deus sendo manifesta, elas jamais vão querer deixar de vir a este lugar. Sabia disso? Quando as pessoas começarem a ver a glória de Deus sendo manifesta na sua família, na sua casa, elas jamais vão querer deixar de crer em Cristo Jesus. A glória de Deus não é uma máquina de fumaça. A glória de Deus não é um show de luzes. A glória de Deus não é uma grande tecnologia. A glória de Deus penetra no nosso coração e produz uma transformação completa. A palavra de Deus diz que muitos, quando viram, creram em Jesus Cristo. E esses que creram são aqueles que continuaram seguindo a Jesus. Podem ser que tenham voltado para as suas casas, mas viram a glória de Deus manifesta. Jesus ensinou aos seus discípulos, viram o que é manifestar a glória de Deus? É pela fé e do propósito. Não é com uma esnobação de ter alguém doente e dizer assim, fica aí doente. Porque tem muitos líderes que deixam as pessoas e dizem assim, não, a hora que eu for aí eu vou orar e vai curar. Não é isto. Ali estava todo o ensinamento para Marta, para Maria, para Lázaro, para os seus discípulos. Jesus disse, eu estou contente por vocês. Porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que a glória de Deus seria manifesta. E aqueles homens, aquelas mulheres seriam fortalecidas. Se você vive dentro de uma igreja, se você frequenta este lugar, mas a glória de Deus está longe da sua vida, sinto muito, mas eu tenho uma notícia para você hoje. Hoje, você pode abrir o coração, você pode ouvir o que Jesus disse para aquelas pessoas, se creres, verás a glória de Deus, se creres. E se não tem visto a glória de Deus, não é por causa de Deus, não é por causa de Jesus, é porque lhes falta fé, é porque pessoas não estão crendo. Mas nós queremos declarar nesta noite que nós cremos em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça. Sempre tem um hino que diz, Jesus disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. O que Jesus diz para você nessa noite, se tu creres, verás a glória de Deus. Se você não crer, você poderá frequentar a igreja, poderá fazer tudo de uma religião, mas a glória de Deus é manifesta em vida, na minha vida, na sua vida, pela nossa fé em Cristo Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós queremos ver tua glória, porque tu nos prometeste, são palavras tuas. A tua palavra diz que se eu creio, eu vejo a tua glória. Não apenas uma glória na eternidade, mas uma glória nos nossos dias. Senhor Jesus Cristo, e eu quero, Senhor, que nesta noite pessoas tomem esta posição de crer, para que a tua glória seja manifesta. Existem pessoas que estão na situação de Lázaro, mortos,
Estão vivos, mas estão mortos. A religiosidade já cheira mal. Os pecados da sua vida já cheiram mal. A indiferença com Deus já cheira mal. E talvez Deus tenha permitido que acontecesse isso até hoje. Simplesmente para dizer para você: creia, porque você verá a glória de Deus. Creia, porque você verá a glória de Deus. Eu queria orar por você e com você. Você que diz: pastor, tem situações na minha vida que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. Você que diz: pastor, existem situações na minha vida que eu já não aguento mais. E que realmente eu reconheço que muitas das vezes eu dou ouvido às vozes deste mundo: você não tem mais jeito, vai ser assim. Mas não vai ser assim não. Porque a dimensão de vida que eu vou viver a partir de hoje é uma dimensão de vida na tua glória. Não importa se seja problema de família, se situação, não importa. Você que sabe. Eu estou aqui para orar por você. E enquanto nós ouvimos uma música no teclado, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós vamos orar contigo.